Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no canal Israel no Caminho. Nesse tempo que a gente gosta muito de a gente compartilha o estudo das Parashot. E dessa vez eu estou aqui com a minha esposa, a Wanda. Shabbat Shalom, Wanda. Shabbat Shalom, Alexandre, Shabbat Shalom, ouvintes queridos, e que a gente possa falar um pouquinho mais do nosso Deus eterno. É verdade. Shabbat Shalom a todos e a gente só pode agradecer a sua audiência, porque você, seus familiares que estão ouvindo a gente, ouvindo o que a gente aprendeu. E espero que vocês podem dar também um retorno para a gente do que vocês aprenderam. Mas dessa vez nós temos aqui a Parashá Kitetse, que significa quando saíres. E ela tem a Torá, Deuteronômio 21:10 a 25:19, a Haftará, Isaías 54, do 1 ao 10, a Brit Hadashá, Mateus 5, 27 a 30, e dos Tehillim, o Salmo 32. E tem coisas interessantes também no Salmo 51. E quando saíres, que é o nome da Paraxá, é porque no primeiro versículo da Paraxá aparece essa frase, né? No versículo 10 do capítulo 21, diz assim: Quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos e os levares prisioneiros. Quer dizer, Deus está falando, tá fazendo, em outras palavras, uma promessa aí, né? Está dizendo assim: você vai sair, você vai combater os inimigos, mas eu vou te dar a vitória. Que coisa linda, né? Deus é tão bom e ele vai avisando. E nessa paraxá tem muita coisa interessante que a gente decidiu dar um título que é Fazendo o que é certo. Fazer o que é errado a gente faz muitas vezes, mas Deus quer ensinar a gente a fazer o que é certo. E é isso que ele faz. Tem vários temas aqui, vários temas. E lembrando, o capítulo inteiro de Deuteronômio são os dois últimos meses dos 40 anos no deserto, onde o Moisés fala à nova geração, relembra a eles o que aconteceu no passado e os prepara para a entrada na Terra Prometida. Então, aquele quando saíres é quando saíres à guerra onde? Na Terra Prometida. Você vai entrar na Terra Prometida, quando saíres à guerra é lá que vai acontecer. E os temas são os mais diversos que você possa imaginar, mas eles têm a ver tudo com o quê? Com o nós estarmos fazendo o que é correto na perspectiva de Deus. Nós estarmos limpos de coração e não permitindo que nós mesmos façamos coisas que não agradem a Deus. E a Wanda anotou umas coisas aí, né, Wanda? Conta para nós aqui um pouquinho do que você andou anotando nessa linha. Então, uma das coisas que eu vi no Deuteronômio 21, a preocupação que Deus tem com todos os detalhes. Os direitos, por exemplo, uma das coisas no 21:15, o direito do primeiro filho. Não é uma coisa que veio do nada, é Deus estabelecendo. Por outro lado, ele também tem preocupação com filhos desobedientes. Tem que colocar uma disciplina, não pode deixar tudo solto. E a gente vê muito isso hoje, está tudo muito solto. A gente deveria obedecer, deveria ter uma disciplina, e tudo começa dentro de casa, né? No Deuteronômio Verdade. 23, eu achei muito bonito, no 14, o Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês, quer dizer, que eles estavam faltando 2 meses para entrar, mas ele estava lá, ele estava o tempo inteiro, né? Ele estava a nuvem para passar, ele cuidava de tudo, cuidava da maná, de tudo, mas cuidava também do acampamento. Então ele diz para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Olha que legal. Deus não deixa o inimigo chegar perto daquele que ele gosta. Ele fala: não, você tem que derrotar.
Portanto, conservem o campamento puro, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que ofenda. Para mim, ofender é pecado. O pecado é algo que é mentir, que é fazer besteira, que é fazer tudo que dá na minha telha, obedecer, sei lá, naquela época também tinha os deuses, então a gente tem um único Deus. E esse único Deus, quando a gente obedece, ele está com a gente. A gente vê hoje as pessoas que realmente estão encontrando a verdade, Deus está lá na proteção. Então, continuando nesse versículo, Deus não encontre nenhuma coisa que ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Olha que coisa, hein? Deus tem uma hora que a gente sempre fala assim, que nem você vai dando a linha, mas tem uma hora que Deus fala, olha, você não está querendo ouvir o que eu estou te dizendo, aí, Aí não vale, né? aí não vale. Na verdade, Deus não nos abandona, mas Ele quer que a gente faça a coisa certa, né, Wanda? Porque Ele dá as instruções para a gente, olha, você tem que agir dessa maneira, você tem que agir daquela outra maneira, e assim por diante. Agora, Ele também adverte, mas se você pisar na bola, se você deixar de fazer tudo isso que eu estou te ensinando, aí eu vou te abandonar, aí eu vou deixar você nas suas próprias contas, é você que se vire. Então, Deus, até nisso, ele está querendo disciplinar a gente, porque se a gente se desviar, ele vai deixar a gente fazer as coisas sozinho e a gente vai se quebrar na história. Isso vai servir de aprendizado. E se nós formos inteligentes, a gente vai dizer: puxa, Deus, olha, pisei na bola de novo, me ajuda, perdoa-me e me ajuda, porque eu estou precisando do Senhor. Eu não consigo fazer nada sem a tua presença na nossa vida. Eu lembro que teve uma passagem lá, bem no início do Êxodo, onde Moisés fala com Deus assim: Deus, se não é para o Senhor ir com a gente, não deixa a gente ir em lugar nenhum, né? Eu quero Deus comigo. Nós queremos Deus conosco. Eu acho que isso é a coisa mais interessante. Como ele está falando em fazer coisa certa, né? Uma coisa interessante que ele fala é sobre adultério, né? Se você for lá no Deuteronômio 22, no versículo 22, ele diz assim: quando um homem for achado deitado com uma mulher casada com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Essa foi o ensinamento lá atrás, há 3.400, 3.500 anos atrás. Agora, a hora que Yeshua apareceu, o Filho de Deus que veio aqui para pagar o preço do nosso pecado, ele deu um ajustezinho nessa lei aí. Em Mateus 5, lá no verso 27, ele diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha aqui como Jesus, Yeshua, especificou melhor o que é fazer a coisa certa. Você não pode ficar. Você pode olhar para uma mulher, ou a mulher pode olhar para um homem, mas não com intenção de, né, eu quero. Não, não é isso. Eu posso olhar, mas não com a vontade de quebrar a lei de Deus, de cometer adultério. Porque Jesus, Yeshua disse: se você olhar desse jeito, você já cometeu adultério. Ou Então, melhor, né, Alexandre, não olhe com segundas intenções. isso, Olha, exatamente. a pessoa é legal, ou inteligente, ou bonita, mas não com segundas intenções, porque, Exatamente. como é que é? O inimigo, ele é astuto, ele vai te provocando, vai te Ele é, mostrando ele é, até. ele é sutil, ele vai deixando, ele vai te E aí você empurrando para o abismo, né?
Exatamente. Então, essa era uma coisa que eu acho assim muito importante. Hoje em dia o pessoal não dá muito valor para isso, inclusive, né? Adultério hoje não é ilegal. Todo mundo faz o que bem entende, né? E não é isso que Deus quer, não é isso que Deus É espera verdade. da gente, né? É Deus verdade. também falou sobre pesos e medidas, que é uma coisa importante. Ó, não tenha dois pesos e duas medidas, do tipo assim, olha, você está vendendo, sei lá, batata na feira, que o peso, a tua medida de peso lá seja correta, né? Ou você está vendendo 1 litro de leite, né? Que você dê 1 litro mesmo e não menos para a pessoa que está comprando. Então, essas coisas são pequenos detalhes e Deus é preocupado com esses detalhes. Ele ensina a gente até mesmo nesses pequenos detalhes. A gente tem que seguir isso, tem que ir atrás disso. Ele fala, por exemplo, do pagamento de salário, né? As pessoas trabalhavam naquela época por dia. Ah, você vem aqui, você trabalha um dia e eu te pago no fim do dia. E aqui ele também, lá em Deuteronômio 24, lá para o versículo 14, ele fala sobre isso. Olha, a pessoa trabalhou para você, vai lá e paga. No fim do dia você paga para ela, não deixa para depois. São coisas, fazendo a coisa certa, fazendo a coisa correta. E é isso que nós precisamos fazer. Ele falou, na verdade, várias coisas, e você que vai ler toda essa escritura aí que a gente deixou com vocês, você vai encontrar coisas bastante interessantes que a gente nem pensou que Deus pudesse estar falando disso. Mas ele também falou algumas outras coisas. Ele, por exemplo, a Wanda falou sobre Isaías, que lá tem uma promessa para Israel, né? Para Jerusalém. Lindo, lindo isso. Então, no Isaías 54:10, é muito linda essa promessa. As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por vocês não acabará nunca. E a minha aliança de paz com vocês nunca será quebrada, mas é nunca. Quando você vê por aí falando, não, porque eu vou acabar com Israel, nunca, não existe isso. Deus dá promessa. E isso que diz o Eterno. E tem amor por vocês. Olha, esse amor é mais do que tudo. Assim, o Eterno ama o seu povo, ama a terra de Israel, ama Jerusalém. E a gente vê isso nas músicas, o amor dele é eterno. Eu acho muito lindo essa promessa e a gente devia realmente acreditar nesse amor, porque o mundo, quando você falou dos pesos e medidas, hoje se adultera a gasolina, os preços são do jeito que cada um faz, quer dizer, é tanta coisa, o mundo está vivendo um caos tão grande, então a gente tem que se apegar realmente às promessas de Deus eternas, que aqueles que estão voltados, que entenderam, que têm um coração voltado para Deus, para o eterno, para o Yeshua, ele vai proteger. E, Uhum. e a gente não deve deixar de sentir esse amor, essa É proteção. verdade, tem razão, tem razão. Agora, eu pulei lá em Deuteronômio 21, propositadamente. Eu pulei o versículo 22. E eu vou ler para vocês o versículo 22. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro. Um madeiro significa ele ser crucificado, que era o tipo de condenação que havia naquela época. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus, e assim não contaminarás a sua terra.
a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Você pode falar assim, poxa, mas por que que isso está aí? Em Gálatas 3, que é um texto que a gente achou, é, ele diz assim, Gálatas 3, o versículo 13, a partir do 13 diz assim, o Mashiach, Cristo, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, os não-judeus, né? Por Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aquela frase lá atrás, onde mostra que você ser morto no madeiro, você ser morto crucificado, é uma maldição. Lá na frente, na Brit Hadashah, é mostrado o seguinte: Yeshua sofreu essa maldição, para que nós não sofrêssemos essa maldição. Isso faz toda a diferença. Ele foi crucificado e, seguindo a lei judaica que havia, né, ele foi crucificado pelos romanos. Mas seguindo a lei judaica, eles baixaram o corpo dele e enterraram o corpo dele naquela tumba nova, recém, que nunca tinha sido usada, né? Ele foi enterrado ali. Mas ele foi considerado maldito. E nós, com os nossos pecados, que merecíamos ser considerados malditos, se eu aceito esse sacrifício que Yeshua fez por mim, pela Wanda, por você que está assistindo, se eu aceito isso, a maldição ficou com ele e não ficou em cima de nós. Nós temos o preço do nosso pecado, pago por nosso Deus, pelo próprio Deus, por Yeshua HaMashiach, o ungido de Deus, o Filho de Deus. Ele foi lá e pagou o preço. Então, hoje nós temos alguma coisa especial. É um presente especial que a gente pode fazer duas coisas diferentes. A primeira delas é não dar pelota para esse presente, achar que tá tudo certo. A segunda é ir lá e se apropriar desse presente e falar assim, Yeshua, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor pagou o preço do meu pecado. Eu agora estou livre dessa maldição que é o pecado. Amém. Não é algo maravilhoso, Wanda? Fala para mim. Fala que Gostei, você gostou. gostei, e eu faço exatamente isso, me aproprio disso, porque eu não quero. Eu acho que a gente fica perecendo nessa vida, porque do jeito que está, cada vez mais a gente está vendo que a coisa não está boa e que está piorando, e numa rapidez tão grande que nós só podemos entender de um jeito diferente É como verdade. ele veio para resgatar a nossa alma, porque a coisa tá ficando impossível hoje, está impossível. Mas eu sempre falo da esperança, eu gosto muito dos Salmos, só que hoje eu vou falar do Salmo 51. Eu realmente acho que assim, Deus mostra todos os caminhos e Ele sempre dá a solução para a gente. Não a solução do inimigo, mas a solução de um Deus que pensa com amor. Aquilo que a gente leu ali, Ele tem amor por nós. Quando a gente tem amor, a gente quer o melhor, né? Você quer o melhor para a tua família, para o marido, para o filho, e Deus quer o melhor para nós. No Salmo 51, no 6, o que tu queres é um coração sincero. O que que Deus quer? Um coração sincero, não um coração que faz o que bem entende. E peça, encha o meu coração com tua sabedoria. A sabedoria do mundo, desculpa, gente, a sabedoria do mundo é uma sabedoria hoje sem nexo, mas com Deus tem muito nexo, tem muito carinho, tem muito amor, muita verdade, e a vida vai melhor.
No 10, oh Deus, cria em mim um coração puro. De novo, olha, é coração. Tudo começa com o nosso coração, esse órgão pequenininho, mas cria em mim, porque às vezes a gente não consegue, a gente quer ser boazinha, mas pelas nossas, pela nossa sabedoria, pelas nossas obras, posso até ajudar as pessoas, mas quem realmente cria esse coração é o nosso Deus. E dá-me a vontade nova e firme. Olha que coisa gostosa. A gente precisa de um Deus que dá essa vontade, que tem horas que você fala, eu vou desistir, tá uma loucura, para que eu vou fazer isso? Vou saindo fazendo besteira. Não, peça para Deus, que Deus vai te dar essa firmeza, vai te dar essa pureza de coração, e você vai entender que você não está sozinho, que você não luta sozinho, que tudo isso o Yeshua está fazendo por você. Então, vamos só abrir o nosso coração. Eu sempre falo, a gente precisa abrir o coração e Deus vai fazer o resto. O trabalho é dele. Nós temos a obediência. Ele criou os filhos para obedecer e nós temos que obedecer. É verdade, é verdade. Pô, que coisa boa. E, mas eu li também o Salmo 32. No Salmo 32, no versículo 11, ele fala um negócio que eu queria encerrar com isso daí, dizendo assim: Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Vamos cantar nosso Deus, vamos louvar o nome dele, vamos reconhecer que ele é a nossa única esperança. E eu garanto para você que se você fizer isso, pode ter certeza, ele vai estar junto com você, ele vai te abraçar, dar aquele abraço gostoso que só ele consegue dar. Faz isso, faz um teste. Faz isso, alegre-se no Senhor, e você vai ver quanta coisa diferente vai acontecer na sua vida. Eu acredito nisso. E eu acredito que a banda também acredita nisso, certo, banda? Acredito piamente, falo, é como trocar de roupa. Põe roupa nova, acredite, é roupa nova. E ele Tá vai bom. te dar o resto. Gente, então, Shabbat Shalom para vocês. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Espero que vocês tenham apreciado e possam estar refletindo sobre o que nós falamos. E podem contar de volta para a gente o que vocês acharam, tá? Tá Shabbat Shalom bom, a todos vocês. Tchau, tchau. obrigada, gente.